Assista agora a AMA do dia 21 de agosto de 2025 do Projeto Vitra. Então, boa noite. Vamos dar início oficial a mais uma AMA do Projeto Vitra, este projeto maravilhoso que a todos nos encanta e que realmente é um projeto com potencial de mudar vidas. Eu quero aqui dizer-vos que antes da gravação da AMA estava aqui a conversar com os nossos investidores de forma informal, off-record, digamos assim, ou seja, sem gravação, e estava aqui a explicar o seguinte, que a nossa competição de maior compra foi encerrada ontem, dia 20, à meia-noite, e a maior compra única, ou seja, não foram compras acumuladas, foi uma competição de compras únicas. A maior compra foi de $1.146 e foi realizada pelo nosso querido amigo e que agora é administrador do nosso projeto, não só por essa compra, é claro que não, mas por toda a postura dele, muito dinâmica, muito solidária aqui no grupo, que tem feito um trabalho maravilhoso, escreve textos maravilhosos, ainda hoje nos presenteou com um texto maravilhoso sobre os nodes da Vitra, pegou nesse assunto e construiu um texto muito, muito bom mesmo. Aliás, eu até já coloquei esse texto aqui nos fixados, porque as boas informações do projeto têm que ser salvaguardadas, têm que estar fixadas. Então, foi o Faber o vencedor, ele não fez questão de ser oculto, de ser sigilo, e eu acho isso importante. Por exemplo, essas compras grandes, a gente saber com quem lida. Isso é muito importante. Então, quero dar aqui os meus parabéns e mais. E temos também a possibilidade muito forte de hoje para amanhã ainda, se calhar amanhã, um investidor nosso, que também é novo aqui no projeto, me referenciou no meu privado que irá fazer uma compra muito grande. Ele até me pediu se a compra dele não poderia entrar nessa competição que, pelo que eu percebi, iria destronar essa compra do Faber. Ou seja, será uma compra muito, muito robusta também. Eu disse-lhe que não poderia alterar as regras do jogo a meio do jogo, e quem me conhece já sabe da minha idoneidade, da minha transparência, portanto, da minha firmeza. Como eu costumo dizer, a palavra de Luís Português só a dita uma só vez, não volta atrás, não faz ré, nem dá curva. Então eu disse a esse novo investidor o seguinte: olha, mas se você fizer essa compra robusta que me está falando, e parece que sim, ela mandou aqui uns prints, está só à espera da grana ficar liberta, de hoje para amanhã o projeto oferece uma NFT como forma também de compensá-lo e por ajudar nós a recuperar aquela pancada no gráfico. Então, estou à espera e estou com muita esperança, com muita fé de que essa compra grande vai surgir também e vai nos permitir até ultrapassar aquela ATH que tínhamos de 0.018, 180. Estou convencido que esta nova compra vai nos fazer, se não batermos uns 2 centavos, ficarmos bem perto. Então ficam já a saber. E quem quiser e quem puder se posicionar bem antes dessa pancada que vai vir, fica já aqui a dica. Isto aqui é tudo jogo aberto. E por sermos jogo aberto, aliás, deixa-me dizer-vos, não é esta a novidade que eu vos trago hoje, aquela novidade que eu anunciei durante o dia, que iam gostar muito. Não é essa. Essa é uma delas, mas não é mais importante. Vamos ter realmente um aporte grande aqui no projeto. Porque eu sou assim, as pessoas já me conhecem, eu sou muito transparente, sou muito papo reto, as coisas comigo são todas sem curvas, sem esquemas, sem subterfúgios. Então, havendo essa compra, vai ajudar muito o projeto, vai valorizar muito o nosso projeto. Então, eu estou esperançado que esta compra surja, ao ponto que ele queria que a compra fosse incluída e que eu adiasse a competição até amanhã. Isso não podia, mas se viesse a compra, ele seria, portanto, seria compensado, agraciado com uma NFT também, que parece mais do que justo. Então, e isto para verem a nossa postura de equipa, eu, o Léo Nóbrega, o Santana, o Fábio agora, que é o nosso mais novo administrador, o André, portanto, o Elias, que trabalha muito nos bastidores, enfim, todos nós, a nossa postura aqui no projeto é de muita transparência. E quando eu vi, quero agora falar sobre este ponto em particular, que é importante,
nós temos aqui esta sincronia, esta harmonia de posturas, digamos assim. Quando eu vi aquela venda no gráfico de $2.600, ou seja, 179 mil tokens, eu tive o dia todo nos meus afazeres profissionais, porque eu também tenho os meus compromissos, né? Não estou aqui o dia todo, se bem que ando sempre com o celular, aliás, até são dois ao pé de mim, no bolso e tal, eu estou sempre de olho no que se passa nos grupos. Mas, por acaso, eu tive um dia muito corrido e não me apercebi daquela pancada no gráfico. Vieram no meu privado, um administrador meu amigo, pois é, Luís, você já viu o que é que se passou aí? Eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, porque eu penso, gente, que é o seguinte, aqui ninguém impede dos investidores realizarem os seus lucros. Lógico que não. Todos nós estamos aqui com esse intento, ou seja, estamos aqui no mundo cripto e na vida, claro, é para termos bons rendimentos. Ninguém diz o contrário. Eu seria cínico se dissesse o contrário. Não, estamos aqui todos para ganhar bom dinheiro. Agora, há aqueles que se contentam também com 100%, 200%, que terá sido o caso desse nosso investidor. Portanto, eu fui ver as carteiras e ele ganhou cerca de 70%, 80% de lucro. Claro que, se calhar, até para ele significa muito dinheiro. Mas uma atitude destas, e é isso que eu vos quero dizer, uma atitude destas não abona nada a postura do investidor. Repito, ninguém trava os vossos tokens, nunca o farei, nunca permitirei que o façam. Mas, por exemplo, pessoas que estão aqui no nosso convívio, investidores nossos, que estão aqui no nosso convívio, presentes aqui conosco no grupo, e depois fazem uma coisa destas, vender de uma pancada só, não é leal. Não é leal. Não é ético e não é sério. Não é uma postura honesta para mim. Vou dar-vos um exemplo. Nós, lá atrás, foi formado um grupo, até foi o Adilson que formou esse grupo, com o meu aval, um grupo de pequenos holders nossos, para valorizarmos o projeto e que se comprometiam ali, numa conversa a mim, eram cerca de 25 investidores, a não fazerem justamente isso que esse investidor fez. Ou seja, a não venderem assim, não despejarem no gráfico. E um desses investidores, ali usufruindo das informações que estava tendo, ou seja, numa relação de confiança, numa relação de lealdade, e por trás, noutra carteira dele, estava vendendo como se não houvesse amanhã. Ou seja, fazendo os outros todos de besta, colhendo informações de quando é que os outros iam aportar, quando é que iam vender, ou seja, formaram ali um grupinho com base na confiança e na lealdade, e esse fulano, que para mim é um parasita, atenção, isso foi outro investidor, mas de vez em quando ele aparece aqui no grupo, e não estranhem vocês às vezes, quando eu tenho uma atitude assim mais, digamos, mais combativa, mais contundente, é porque alguma coisa tenho. Porque vocês não sabem de tudo o que se passa, mas alguma coisa tem. Quando vocês virem, por exemplo, a dar umas respostas assim secas, duras, é porque ali tem qualquer coisa, porque eu não o faço por acaso. Percebem? Que é para as pessoas não pensarem que somos todos bestas e que eles são os bambam, os super iluminados, os super inteligentes, e que nós somos todos burros, não é? Sobretudo quando se criam relações de lealdade, de transparência, e vêm esses fulanos se aproveitando dessa nossa transparência, dessa nossa honestidade, para virem tentar tirar vantagens dessas situações. Isso eu não gosto, não pactuo e não tolero. Portanto, o que se passou com esse outro investidor e o que se passou agora com esta venda foi exatamente isto. E como disse muito bem agora aqui com o André Paris, como se não soubessem ver as transações de uma carteira para a outra. É exatamente isso, André, meu querido. Uma das coisas magníficas de uma blockchain é que fica tudo registrado. As transações são imutáveis, inalteráveis, não se podem apagar mais. Ficam registradas ad eternum. Não se pode mexer mais ali.
E quem tem um pouquinho de conhecimento, quem, por exemplo, lança mão de agentes autónomos de IA, e o projeto Vitra está muito bem assessorado nesse sentido, a gente sabe tudo o que se passa. A gente sabe tudo o que se passa. E essa venda, eu quero aqui partilhar isso com vocês, para que em futuras situações as pessoas, eu volto a dizer, ninguém impede as pessoas de venderem os seus tokens. Podem vender. Há pessoas que se contentam com 10% de lucro, há pessoas que se contentam com 100% de lucro. Há pessoas que sabem que Vitra vai bater $1 e que vão fazer 100 vezes, ou 50 centavos, e vão fazer 50 vezes. Agora, o que eu não aceito de forma nenhuma é que as pessoas se tentem infiltrar de alguma forma e tentem ser municiadas com informações que a gente vai partilhando numa relação de amizade, julgamos nós, né? E de seriedade, e as pessoas aproveitam disto para fazer um serviço deste, ou seja, para despejarem na cabeça de todo o mundo. Isso aí é uma covardia para mim, é uma traição e eu não deixo passar em branco. Então, para que fique aqui registado, porque os dados são públicos, não é? As carteiras são públicas, as wallets, eu vou aqui fazer rapidamente uma retrospectiva, vou fazer aqui o itinerário do que esse artista fez, julgando ele que estava camuflando isto, ou seja, ele andou aqui conjugadas uma carteira para a outra, uma carteira para a outra, para que não descobríssemos a carteira, aliás, são 3 carteiras, onde ele movimentou essa pancada no gráfico. Mas é muito fácil de ver. Olha, vou colocar aqui. Aqui, ó. Esta carteira aqui foi a carteira que vendeu. Luís, mas você está partilhando dados. Não, são dados públicos. Agora, eu sei o investidor quem é, mas essa parte eu não o farei, né? Porque senão eu seria igual a ele, seria um canalha igual a ele. Mas eu sei ele quem é. E ele já sabe que eu sei. Pronto, isto aqui é público. Esta carteira foi a carteira que fez a venda aqui, ó. Vendeu, portanto, $2.619, equivalente a 179 mil tokens, 189, no dia, está aqui a data, no dia 19 de agosto de 25, às 20h40 e 40, 20 e 40 minutos e 43 segundos. Fez a venda. Ele fez a venda, certo? Ela estava no topo 10. Ele fez a venda desta carteira. Mas esta carteira foi pegar de outra carteira, que foi essa carteira aqui, que vou mandar agora, que ela está sublinhada. Esta carteira, note isto aqui. Esta carteira, os tokens foram recebidos desta carteira sublinhada. E mais, ele não ficou só por aqui, ou seja, ele deu 3 voltas. E veio aqui, noutra carteira dele, que é a carteira principal dele, depois de um monte de transações camufladas, portanto, veio aqui, onde a gente chegou agora, onde tudo começou, aqui nesta carteira principal. Então, gente, não adianta. Então, vendam diretamente, não adianta andar aqui com esses subterfúgios, mandar de uma para a outra e tal, para tentar com que a gente perca o rastro, o rastreamento das carteiras. Não vale a pena, porque a gente sabe de onde é que vieram, de onde é que chegaram, e a gente sabe. E neste caso, eu fico triste, porque era uma pessoa até que eu até tinha alguma consideração por ela, algum respeito por ela, e fiquei muito triste, sabe? Volto a dizer, os senhores são os donos dos vossos tokens. A pessoa que, por exemplo, acha que Vitra não faz 10 vezes, vende, por exemplo, com 100% de lucro. Seja feliz. Mas não é preciso fazer uma coisa destas no nosso gráfico. Não é correto. Não é ético. Venda, por exemplo, $100, $150, $200, vá vendendo de forma faseada, de forma estratégica. Como outros fazem. É normal, as pessoas, por exemplo, o cara se aperta um pouquinho e vendeu. Agora, não venda essa quantidade, porque isto é para derrubar o gráfico. Isto é para derrubar o gráfico. Isto é para derrubar o gráfico. Não tem outra explicação.
é safadeza, é falta de ética, é falta de caráter. Isso não se faz, não. Nós estávamos em 0,18, quase a bater os 2 centavos e vem uma pancada destas. Ao ponto que já percebeu que a gente foi atrás e vinha em todas as armas, hoje nem está cá. Precisa isto não, minha gente. A Vita não precisa disto não, minha gente. E eu digo o seguinte, eu sou muito homem. Luís, eu sou muito homem. Vai dizer assim, Luís, olha, eu vou vender um pouquinho aqui, vou vender 200, 300 dólares e tal, porque eu estou apertado. Não precisa nem justificar. Agora, não faça uma coisa destas no nosso gráfico. Não faça isto, pá. Porque a gente aqui, uma equipe toda a trabalhar, às vezes nem vocês imaginam o quanto nos bastidores, vocês não fazem ideia do quanto eu converso com os nossos ADMs, com o Léo, com o André, com o Santana. A gente trabalha muito, minha gente. E vocês, investidores, os outros holders raiz, segurando os tokens de forma espetacular, e eu aqui feliz da vida com vocês, já e vem um fulano e derruba tudo isto. Derruba agora porque a Vitra ainda é um projeto que está a começar, tem um futuro brilhante pela frente, um futuro muito auspicioso, muito promissor, e vem um fulano destes e parece que... E mais, e é um fulano que eu até acho que há aqui uma questão ideológica por trás. É um fulano que há umas posturas aqui, eu percebi que ele é todo contra as nossas ideias aqui de Deus, pátria e família, se é que me entendem. Então é uma atitude mesmo de pessoas de um viés ideológico e de um viés, portanto, de valores e de política que se calhar ele se calhar até o fez um pouquinho por safadeza, por má fé e por raiva, não sei. Porque uma atitude destas é feia. É feia. Para mim é feia. Isso para mim não é atitude de homem, não. Vamos desculpar, mas não é atitude de homem, não. Pronto. E de alguma forma acabou derrubando o nosso trabalho de semanas, de meses. Estávamos quase a bater os 2 centavos de dólares, que significaria uns 300% de lucro, e vem um fulano destes e deita tudo a perder. Mas pronto, mas já estamos a recuperar. Olha, acabamos de estar agora com esta comprinha maravilhosa, 272 dólares, já estamos a 1,48. Havendo aquela compra boa, vai haver, se Deus quiser, a gente bate facilmente acima dos 2 centavos. Depois segurar ali num suportezinho e tal, e mais. A gente ainda está só na brincadeira, porque a festa na Vitra ainda não começou. Atenção, a festa na vida ainda não começou. A gente só está aqui à espera que o mercado melhore, à espera que, portanto, se inicie uma verdadeira alt season, e ela vai ter início, para a gente depois colocar aqui o fogo no foguete Vitra. Aí sim, com muito marketing, com listagens, e aí sim a gente vai... E já não estaremos mais sujeitos a estas pancadas no gráfico. Mas neste momento em que estamos a solidificar ainda o projeto, estamos construindo uma situação destas, uma traição destas, digamos assim, porque era alguém que falava aqui connosco e tal no grupo, ou seja, estava só à espera de enfiar a faca nas costas. Porque neste momento ainda é possível as pessoas que não têm um mínimo de engajamento com o projeto, que não têm um mínimo de lealdade, que não têm um mínimo de visão em relação ao potencial de Vitra, fazem coisas destas, porque a movimentação gráfica ainda é muito pouca. Portanto, a capitalização de mercado está em 148 mil dólares, isso não é nada. A gente lá atrás, em 24 horas, a gente bateu $1 milhão em capitalização de mercado. $1 milhão, que será, portanto, praticamente 7 ou 8 vezes o que está aqui. Portanto, a brincadeira ainda não começou, vai começar. E agora, pessoas que sabem que o projeto está a começar a solidificar-se, está a começar a edificar-se e vêm fazer uma coisa destas, é para prejudicar, não tem outra explicação. Então, eu quero aqui deixar, e vocês já me conhecem, comigo não tem rodeios, não. É papo reto. Sei quem é que fez isto, fiquei profundamente chateado, conheço todas as movimentações de carteiras, porque nós temos ferramentas para isso, através da nossa programação também. A gente sabe tudo o que se passa e a gente sabe com quem pode contar e com quem não pode contar.
Então, não se iludam, porque as pessoas que são leais ao projeto vão ter sempre a nossa lealdade também. As pessoas que não são e que nós vemos atitudes dessas, de alguma forma a gente vai começando a afastar elas do projeto para que não tenham acesso, atenção, para que não tenham acesso às informações que vão ser cada vez mais importantes, que a gente vai passando aqui nas AMAs e no grupo, que são informações muito pertinentes e que são informações que vão permitir a nós holders ganharmos dinheiro aqui no projeto. Agora, não podemos já estar a partilhar com esse tipo de gente, né? Ou seja, 98% aqui a trabalhar, a dar o sangue, a edificar isto, a construir este projeto maravilhoso, e depois vem um fulano destes de forma suez, de forma vil, de forma traiçoeira, apunhalar aqui o projeto pelas costas. Então, é isso que eu vos queria dizer. Pronto. Está feito. Tem aqui uma Maurício que roda de mim, que eu estava a pensar que caçava. Está feito, portanto, este desabafo, que eu, como sempre vos digo, eu vejo este projeto e vejo cada um de vocês como a minha família virtual, a minha família de sangue, né? Mas vocês são a minha família, e eu vejo portanto, essa minha relação aqui convosco como uma relação de mesmo. Então, entre famílias, é preciso haver uma DR, ou seja, uma discussão da relação. É isso que eu tento aqui fazer. Mas vamos para a frente, que é às vezes bola para a frente, os outros já está superado, olha, já está superado. Mas é só uma questão para que não pensem, não vale a pena andarem aqui com subterfúgios, com esses esquemas, essas jogadas de carteira, passa para uma, passa para outra. Não vale a pena, não. A gente apanha o rastro e sabe as pessoas, elas, o que são e quem são. Portanto, não vale a pena andarem a camuflar. É só terem trabalho. E dar-nos um pouquinho mais de trabalho, mas a gente chega lá. Então, e quem quiser vender, rapaz, faça de forma faseada, de forma estratégica, de forma inteligente, né? Se tivesse vendido de forma picada, iria ganhar muito, muito mais dinheiro, iria pagar menos taxa e não ia fazer, e não ia prejudicar, não ia provocar um dano destes no projeto. Fica aquela vela feia, claro que aquele gráfico bonito que tínhamos, em que a gente ostentava isso com todo orgulho, né? Com toda a gabardia aí nos grupos. Olha aqui o projeto, o gráfico da Vitra que está furando a tela, as pessoas até nem acreditavam que isso fosse real. Agora, até recuperar essa boniteza do gráfico dá trabalho por causa de um cidadão destes. Mas pronto, mas a gente chega lá. E unidos, jamais seremos vencidos. Essa que é a grande verdade. E isso só nos une. Eu lembro-me lá atrás, há cerca de um ano, que eu nem quero falar muito disso. Houve aí um golpe através aí de uns hackers aí, e a Vitra levou um golpe de já não sei quanto é que foi, de $30.000, foi. $30.000. E o gráfico deu aquela pancada que os caras despejaram lá, os hackers despejaram, e nessa mesma noite eu vim aqui numa AMA, expliquei a situação toda, e nessa mesma noite a gente começou a reverter essa pancada, esse golpe. Então, a nossa verdadeira força são os nossos holders raiz. Não se esqueçam disso. E serão esses holders raiz que irão ficar milionários em Vitra. Eu não me importo nada, minha gente, a sério. Eu já disse isso e vou repetir de novo. Mesmo que sejam só 20, ou 25, ou 30 holders nossos, mesmo que sejam só esses, quase que serão muito mais, mas mesmo que sejam só esses a ficar até ao final do ano e a virarem visionários que são, se converterem em milionários, eu fico super feliz. Se eu ajudar 10, 15, 20 pessoas a mudarem de vida, eu já estou muito feliz, minha gente. Claro que eu vou estar incluído nesse número restrito, né? Mas eu já vou estar muito feliz se eu ajudar 20, 30, 10, 15, 20, 30 famílias a mudarem de vida através de um projeto destes. Eu já fico muito feliz, acredito. Os outros, para mim, nem me interessa. Os outros, para mim, é brincadeira. Agora, se eu ajudar realmente um grupinho aqui de pessoas que confiaram em mim desde lá atrás, e toda a gente sabe do que é que eu estou falando, depois daquilo tudo a que nós passamos, ultrapassar este bear market todo, este sofrimento todo,
esse derretimento do mundo cripto todo, e chegarmos agora no final, que seja, por exemplo, em novembro, lá no dia 28 e 29 de novembro, aí em São Paulo, chegarmos lá com o Vitra, por exemplo, a $1, e eu saber que houve gente que ficou milionária, eu fico muito feliz, minha gente. Sério, não tem coisa que me faça mais feliz, que é eu me aposentar, claro, essa é a minha meta, até ao final deste ano, e ajudar muita gente a mudar de vida. Não é ganhar 100 mil reais, não, é ganhar de 1 milhão para cima. Vou ficar muito feliz com isto. E sei que tem gente aqui que vai conseguir bater essa meta. Eu sei. Então, ver assim essas coisinhas a acontecer só me dá mais força. E como disse aqui o Tunico agora, de forma muito sábia, ninguém vai derrubar a nossa vida. É verdade, Tunico, e tu és prova disso, que muita gente tenta. Quando nós estamos com um gráfico daqueles, vem alguém destes fulanos e faz uma coisa dessas para tentar derrubar, para tentar desanimar, para causar um panic sell, ou seja, ver se a galera vai atrás e começa a vender, mas não adianta, porque a Vitra já superou coisas muito mais complicadas do que esta vendazinha de $2.600. Já superou, por exemplo, uma pancada no gráfico de $30 mil de uma venda que teve. Então, a Vitra está cá. Vai só olhar a Vitra subir. Nóbrega, Vitra é isso. É exatamente isso aí. Vitra é exatamente isso aí. Bom, depois deste desabafo, que é importante também, comprar. Não, eu se calhar não vai comprar mais não, sabes, o Alce Mascarenhas, porque eu gente dessa não quero aqui próximo de mim não, sabes? E mais não digo. Gente dessa não me interessa aqui próximo de nós não. Porque ficam só sugando as informações, parasitando e trazendo essa negatividade toda aqui ao projeto e, à primeira oportunidade, fazem uma coisa dessas de novo. Então, gente dessa a gente não quer cá, não. Percebem o que eu vos quero dizer? Gente dessa não fazem falta no projeto, não. Faz falta, sim, nós, que estamos aqui, os holders raiz, os novos que vão chegando, que se vão juntando a nós. Esses, sim, é que fazem falta. Agora, esses que caem aqui e que vêm aqui de turistas à espera de uma oportunidade destas, esses não fazem falta nenhuma aqui ao projeto. Bom, posto isto, o que é que eu vos quero dizer mais? Era essa situação dessa venda. Tem aqui mais umas coisas muito importantes para vos dizer. E qual é aquela novidade? Tem muita coisa para vos dizer hoje. Agora, vocês lembram-se? Deixa eu ver se o Santana está cá. Eu vi há pouquinho, mas ele caiu entretanto. Não sei se o Santana está cá. Santana está. Vocês lembram-se, vou passar agora a outro assunto, que é uma das grandes novidades hoje da nossa AMA. Vocês lembram-se daquela situação da Vitra ser, portanto, cadastrada na Binance Labs? Aquela situação do cadastro, porque a Binance Labs é tipo uma antecâmara portanto, que analisa projetos novos de criptomoedas e muitas vezes até faz uma parceria, até faz tipo uma incubação desse projeto e depois é a porta aberta para uma listagem futura na Binance. Ou seja, a Binance Labs é como que uma triagem, digamos assim, é como que uma peneira. Vocês lembram-se disso? Que eu vos disse que estávamos a tratar disso, que estávamos a preencher o formulário. Nesse sentido, foi feito um trabalho muito meritório, um trabalho de muita minúcia, sabem, de muito apuramento, muita informação que eu fui fornecendo, fui dando os dados, e o Santana, que está aqui e que é nosso administrador, eu quero aqui dar-lhe os parabéns a ele pela postura que tem tido, pelo trabalho que tem desenvolvido junto comigo nos bastidores, além dos outros ADMs, claro, mas neste particular agora é o Santana que está, portanto, com essa responsabilidade de nos cadastrar dentro da Binance. Ele fez um trabalho maravilhoso, porque além daquele formulário todo que tem que ser preenchido online, eles exigem tipo um pitch deck, que é tipo um plano de negócios em que, de forma sucinta, os operadores lá na Binance veem aquilo e se gostarem daquilo que veem, então eles vão aprofundar a análise do projeto.
Ele fez um trabalho maravilhoso em slides e eu vou passar desde já a palavra a ele, ao Santana, para que ele vos traga agora um resumo e uma apresentação daquilo que está sendo feito e, portanto, o cadastro está pronto para a gente, portanto, dar a conclusão e a concretização ao nosso cadastro dentro desse programa da Binance. Estás por aí, Santana? A palavra é tua, meu querido. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos da comunidade. Ô, Luiz, a gente consegue compartilhar a tela? Sim, você consegue aí. Eu não consigo aqui. Não trabalho danado aqui no meu celular aqui, que eu só trabalho aqui. Você consegue, Tá. se não conseguir, olha, se não Encontrei. conseguires, você faz o seguinte: você manda no privado do Nóbrega e ele acho que está aí, porque o Nóbrega é expert nessa questão aí de compartilhar a tela. Encontrei aqui uma opção de compartilhar. Vou clicar nele aqui Pronto. para ver se dá para abrir. Pronto. Santana vai fazer a apresentação e esse cadastro, gente, é muito importante. Imaginem vocês a nossa Vitra dentro da Binance e sendo apadrinhada pela Binance. Já imaginaram? Minha tela está sendo visualizada por vocês? Deixa eu ver aqui. Está, Tá, Santana, perfeito. Pronto. Então, conforme o Luiz explicou, no ato da inscrição na Binance Labs, a Binance ela pede uma pitch deck, que a pitch deck ela é uma apresentação visual curta, atrativa, que busca capturar o interesse do investidor. Lá na Binance, a quantidade de funcionários que eles têm para filtrar esses projetos que chegam para eles é pequeno. No próprio formulário ele explica isso, não temos muitos funcionários. Então, a pitch deck é importante porque eles já vão direto na pitch deck para enxergar visualmente ali, com gráficos, com fotografias e alguns textos, do que se trata o projeto. Então, houve essa necessidade de criarmos a nossa pitch deck, a pitch deck da Vitra. E agora eu vou mostrar para vocês o que foi feito. Porque durante esses 2 semanas, né, eu fui desenvolvendo junto com o Luiz. O primeiro slide é o slide de apresentação, com o logomarca da Vitra e com a frase, né, a blockchain que conecta você ao entretenimento, soluções Web3 e economia descentralizada, que é o alvo, né, da nossa blockchain. Santana, não está, agora sim, agora está visível. Porque eu não estava vendo as imagens do pitch deck. Agora está. Se tu puderes aumentar um pouquinho aí, a imagem, não podes não? Isso. Aumenta mais um pouquinho, fica para a esquerda. Para se conseguir ler. Pronto. Então, é que talvez a proporção da tela aí deve ser menor do que para mim aqui. Mas isso daqui é o primeiro slide da nossa pitch deck. Eu vou fazer o seguinte, Santana, à medida em que tu vais aqui partilhando, eu vou colocando aqui no grupo, aqui, aí fica mais fácil, certo? Beleza. Uhum. Então, nosso primeiro slide que apresenta o logomarca da Vitra, né, e a frase de impacto da nossa blockchain. O segundo slide apresenta quais são os problemas mais frequentes das blockchains no mercado. Não todas, né, mas muitas blockchains elas sofrem problema com aumento, com lentidão, causado pelo aumento de número de transações. E essas redes, uma vez congestionadas, elevam o custo de transação para o usuário, tanto comum quanto desenvolvedores. E também existem muitas blockchains com baixa interoperabilidade. Ou seja, dificulta a troca de ativos e de dados entre uma blockchain e outra. Então, a pitch deck, ela
tem como característica, no segundo slide, apontar quais são os principais problemas do seu produto, né, do produto das blockchains no mercado. Então, nós levantamos essas que são as principais deficiências das blockchains no mercado. E agora nós apresentamos a solução da Vitra. Soluções que criam mercados. Na Vitra você tem acesso a transações rápidas devido à alta escalabilidade da rede. Desenvolvedores e usuários contam com taxas de gás muito reduzidas. E a nossa blockchain é robusta, oferece grande eficiência na troca de dados e ativos com outras redes. Ou seja, nós estamos apresentando aqui quais são as soluções que a nossa Vitra ela resolve, que a nossa blockchain ela resolve. No terceiro slide, nós apresentamos qual é o tamanho do mercado que a Vitra pode atingir. Então, com base em algumas informações que eu pesquisei, o tamanho do mercado de usuários é de cerca de 120 milhões de usuários no Brasil, que pode movimentar até 100 bilhões. Porque a nossa blockchain ela está voltada para livros, músicas, vídeos, NFT, jogo e metaverso. E esses são mercados muito grandes. Por isso que o mercado potencial que nós temos à nossa frente, no nosso horizonte, é um mercado de 100 bilhões. E isso que eu acabei de falar, né, que são as vertentes que a Vitra ela trabalha. Vitra Book, Vitra Game, Vitra Music, Vitra Vídeo e Vitra Metaverso. Nós já bem conhecemos, né? Nesse slide, nós mostramos para a Binance qual é a fonte de receita da blockchain. A fonte de receita da blockchain é taxas de rede e marketplace, que será implantado, né? E através dessa taxa de transação, a blockchain, o projeto, ela vai captar receita através de vendas de nodes e NFTs, parceria com criadores e estúdios, e o comércio de NFTs e ativos digitais exclusivos da Vitra. Então, essas são as fontes de receitas da Vitra. E a sustentabilidade do projeto se dá pelo halving anual, que é o controle de oferta, e a economia circular, que valoriza a retenção do token. Agora, vamos apresentar a Binance, a nossa infraestrutura e segurança. Infraestrutura. A blockchain Vitra é rápida, segura e escalável. Hyper-V-Chain, que significa interoperabilidade entre blockchains. Que é a tecnologia que pode conectar a Vitra a qualquer outra blockchain. E quanto à infraestrutura ainda, temos que houve uma oferta inicial na BNB Chain, que foi migrado para a nossa rede própria. Aquela conversão de tokens que houve, né? Entre Vitra para VitraCoin. Segurança. Auditoria da Solid Prox e Certic. E as características da nossa blockchain quanto à segurança são detecção de fraude e proteção DDoS e algoritmos inteligentes de monitoramento. Então, nós vamos apresentar a Binance, que a nossa blockchain ela tem essa infraestrutura e essa segurança. A equipe: Luiz e Davi como fundadores,
Leonardo Nóbrega como desenvolvedor, Elias como visual arts, Santana eu como planner, o Jean Silva, que é o J. Silva, Shirley e André Paris como marketing e promoção. Só faltou a foto do Elias que está sendo providenciado. E por fim, O Elias é muito feio, ele esconde a foto dele. Mas eu tenho a rapaz, foto dele, não te preocupes. Eu vou-te eu mandar no comentei, WhatsApp. eu vou. Se a gente conseguir a foto dele, nós vamos colocar aqui uma foto do Lula. Não. Aí a Binance diz assim: não, eu não quero esse projeto aqui, senão vão roubar os nossos tokens. Ai, ai. Mas eu tenho a foto do Elias. Eu tenho ele no WhatsApp. Oi, Sueli. Sueli está falando. Fala que eu falei pra você chamar. Fala que eu tô estudando, que eu pedi pra você falar. Vou silenciar ela. Já silenciei a Sueli, me desculpe, minha querida. Eu pensava que você queria fazer alguma intervenção. Percebi que o teu microfone está aberto, sem você se dar conta. Bora, Santana, continua. Então, por último, né, os dois últimos slides, nós estamos mostrando a Binance, que nós também, além de ter uma blockchain, nós temos estamos... A Alexa aqui está interrompendo, deixa eu desligar ela aqui. Pronto. Nós estamos mostrando a Binance que nós também temos projetos sendo desenvolvidos que irá rodar dentro da nossa blockchain. Primeiro é o Solarium, todos nós conhecemos. Estamos apresentando a Binance algumas informações sobre esse metaverso, que eu acho muito interessante, porque de todos os jogos que eu já vi no mundo cripto, eu não achei assim, poucos são interessantes como o Solarium. Porque existem muitos jogos sem graça, falar a verdade pra você. Igual da Axie Infinity. Pessoa virou febre porque deu dinheiro, mas na verdade não existia um propósito em si, algo interessante quanto a jogo propriamente dito, né? Mas o Solarium, eu observo que é um jogo muito interessante que tem tudo para fazer sucesso. Então nós estamos apresentando o jogo, o Metaverso Solarium para a Binance através desses slides que tem umas informações sobre esse metaverso. E também o nosso jogo Race, estamos apresentando a Binance algumas informações sobre esse jogo, que também é um jogo que muitos sentem saudade, né, aqui na comunidade. Eu não joguei, não conhecia a SHG, mas eu observo que quem jogou se sentem saudosistas em voltar a jogar. É verdade, Santana. Mas... Aqui no grupo principal mesmo, é notório, é patente essa saudade que muitas vezes é veiculada por antigos jogadores, antigos motoristas desses carros. O Tunico, o Nóbrega, eram grandes competidores e outros. Eu era um fraco competidor, mas a saudade está grande. E ele vai voltar. O SHG Race vai voltar. Não como SHG, mas como Vitra agora. Está bem pertinho, sim, viu, gente? Então, gente, esse é o pitch deck que nós vamos apresentar para a Binance, né? Eu tentei não pôr muitas informações demais, porque o que eles querem é um slide limpo e fácil de interpretar as informações. Então tem que ser algo objetivo, com uma imagem que esteja vinculada à informação que nós estamos apresentando. E eu vou ser sincero com vocês. Observe, o que nós estamos apresentando aqui, uma blockchain que funciona, foi operacional.
que tem projetos, que tem metaverso, que tem um jogo, que tem sustentabilidade, segurança, que é auditado. Quando nós entramos lá, por exemplo, na Binance Alpha, nós vemos um punhado de meme coins. Eu fico imaginando, imaginando hoje, gente, que pitch deck essas meme coins apresentaram? Porque não, praticamente não tem uma auditoria, né? Existe algumas meme coins que tem auditoria, mas eles pagam por uma auditoria para ter um status, tá auditado. Mas o projeto deles não tem funcionalidade. No que uma meme coin igual tem lá na Binance de banana, né? Tem de utilidade para o mundo, para a sociedade? Nada. Que pitch deck eles apresentaram? Duvido que foi uma pitch outra deck coisa, Santana. duvido que foi uma pitch deck tão bem elaborada quanto a nossa. E outra coisa, gente, e Santana, um detalhe. Eu conversei muito mais com o Santana no privado, até porque isto para mim foi novidade também. Aliás, eu não conhecia esse tipo de formulário, nem esse tipo de pitch deck. Aí eu pedi ao Santana, mas faça um estudo sobre o modelo, né, mais operacional, que tenha mais eficácia e que tenha trazido resultados. E ele, muito curiosamente, gente, isso aqui eu quero dar mais uma vez os meus parabéns sinceros ao Santana pelo trabalho extraordinário que fez e que está fazendo e que vai continuar a fazer. E ele mostrou-me, sabem o quê? O pitch deck da Uber. Aliás, o nosso aqui da Vitra é um pouquinho alicerçado, digamos, inspirado, melhor o termo, inspirado no da Uber, ou seja, vejam uma empresa daquele porte e os slides deles são de uma simplicidade que convence. Ou seja, o cara, ele mandou para mim o Santana, a gente olha aquilo, né, Santana? A gente olha aquilo e a gente percebe todo o negócio. A gente percebe as características do negócio, os pontos fracos, os pontos fortes, as soluções, as fontes de receita, o público-alvo. Ou seja, o nosso, portanto, está muito inspirado nesse outro que é um dos casos de maior sucesso nesse tipo de apresentação, não é, Santana? É o Uber, isso, né? Mesmo. Isso. E o nosso não é que eu me inspirei no pitch deck da Uber, mas o pitch deck da Uber, ele foi o norte para desenvolver o nosso. Exato. Então, gente, esse é o pitch deck que nós vamos enviar para a Binance. E sim, e será em inglês. O André está aqui a perguntar se será em português ou inglês. Claro que na Binance é tudo em inglês, né? Ninguém fala português lá. Nem eles vão dar o trabalho de traduzir, né? A gente tem que enviar tudo já na língua mãe, que é o inglês, lógico, né? Eu vou dar uma checada lá no formulário. Posso estar enganado, mas eu acredito que o formulário está em português. Porque acredito que eles. Tipo assim, nós temos um escritório da Binance aqui no Brasil. Então, tem. O diretor, sabe quem é o diretor? Eu sei quem é o diretor lá do Tachad. É o sobrinho do Haddad, é o sobrinho do Ministério do Ministro da Fazenda. Sobrinho do Haddad. Será por isso que a Binance não está obrigada legalmente a reportar os movimentos, as transações dos seus usuários, dos seus clientes à Receita Federal? Por enquanto. Por enquanto. É porque, assim, o que eu observo, quando quando o sistema ele cria um controle maior para a massa, tem que ter uma porta para que aqueles que fazem parte do sistema não entrem dentro desse controle também. Então, assim, às vezes,
o Drex. Drex. Mas o dinheiro dos poderosos não estarão aqui no Brasil. Estará em criptomoedas. Estará em criptomoedas. Bitcoin, em Ethereum, em Vitra, espero eu, daqui a uns aninhos também. Né? Então sempre haverá uma porta aberta para eles mesmos, que eles deixam. Lógico. Então, gente, Bom, então essa apresentação, eu não sou acostumado a live, né, a apresentar algo pela internet, então às vezes é a minha primeira vez. Sempre tem a primeira vez na vida, Santana. Eu já disse isso no privado. Em tudo na vida, tem a primeira vez. Depois fica fácil. Ou piora. Não, piora não. Piora não. Mas, Estás gente, de parabéns, então, meu querido. é isso que nós vamos apresentar para a Binance e vamos pedir a Deus que eles sejam tocados, né, pelo nosso... por tudo aquilo que foi construído, né, e nós estamos apresentando a eles. Mesmo porque, vou fazer aqui, Luiz, uma atividade para casa aí para todo mundo, para entender o que significa criar uma blockchain. Vocês vão lá no chat GPT, vocês perguntam lá, digitam o comando. Quanto custa construir uma blockchain do zero? Ele vai te apresentar os valores. Vocês vão ficar impressionados. É muito dinheiro. Então, de investimento. Agora. Bota aqui a resposta no grupo principal, Santana, por favor. Fiquei curioso agora. Fiquei curioso. Se tivesse aí fácil a resposta, bota aqui. Manda o print aqui. Eu vou gerar aqui no chat GPT daqui a pouco e ponho aí. Mas vocês façam no chat GPT de vocês, façam esse exercício. É muito dinheiro para construir uma blockchain. Uma blockchain, ela não é um aplicativo que você pede para o desenvolver e daqui uma semana está pronto. É um trabalho demorado, é um trabalho muito caro e depende de uma mão de obra especializada. E quanto mais especializada é uma mão de obra, mais caro se torna desenvolver ou construir algo. Vocês sabiam, já agora, o seguinte, em complemento do que disse aqui o nosso Santana, vocês sabiam que aqui no Brasil, e olha que a gente rodou na altura, lá atrás, aqui no Brasil, a nível de equipas de programação, não existia, e não sei se já existe, uma equipa de programação capaz de construir uma blockchain do zero. Não existia. Não sei se já existe, porque, entretanto, as coisas evoluem. Por exemplo, a nossa equipa de programação, que toda a gente conhece, o chefe é o Dan, é um programador exímio, top. Eu falei-lhe disso. Eu disse, Luís, nem pensar. Então, não é fácil. E programadores de mercado há mais de 10 anos e são excelentes profissionais. Blockchain é o outro patamar, minha gente. É uma evolução. A nossa blockchain foi construída por uma galera da Europa de Leste. São caras... Exatamente. São caras que a especialidade deles é a construção de blockchains. São os caras que estão na base da construção de uma Polygon, por exemplo. Percebem? Então, é outro patamar, realmente. É outro patamar. E eu pedi para que os nossos amigos aqui da comunidade façam pergunte isso ao chat GPT, para que eles entendam, se na prática, vendo com seus olhos, que a Vitra não é um projeto que nasceu para ser pequeno, mas é um projeto com um potencial de crescimento muito grande. E o investimento para isso também é tão grande quanto. E é por isso que eu vos digo às vezes, gente, vocês lembram-se lá atrás de que havia também investidores de outros projetos que investiram em Vitra e até investiram grana alta na compra de tokens, a tentar, de alguma forma, nos pressionar
Lembram-se disso? Nos pressionar, vocês não têm nada, vocês não estão construindo a blockchain. Porque a gente pegou nesse projeto no seguimento digamos, como é que eu vou dizer isso para não me lembrar ninguém? Ou seja, a gente pegou num abacaxi. Da outra equipa, antes de nós. Ou seja, a gente disse, olha, tem que ser com calma, porque portanto, havia uma negociação mais os outros que não foi cumprida, a gente assumiu a posição contratual deles, fizemos tudo por escrito, com contratos, com cláusulas, com cláusulas penais, com multas de incumprimento, com prazos, e as pessoas duvidavam que realmente e pessoas investidoras do mundo cripto, pessoas com muito conhecimento e com muita grana, diziam, não, vocês não estão construindo uma blockchain, isso é bluff, porque vocês não apresentam nada, e diziam, rapaz, não podemos apresentar, porque ainda há que mudar toda a logomarca, portanto, a face do projeto, que agora a gente quer de outra forma, não podemos porque há uma cláusula de confidencialidade, as multas, e as pessoas duvidavam de nós, vocês lembram-se disso? Porque estávamos a blefar. E eu dizia sempre, não, gente, primeiro a gente vai construir, quando o produto estiver pronto, aí a gente apresenta. Mas as pessoas chegaram a colocar em causa a nossa idoneidade, a nossa seriedade, dizendo que a gente não tinha uma blockchain, que não estávamos a construir uma blockchain. E isso, Santana, não é do teu tempo ainda, foi antes de você chegar aqui ao projeto. Então a gente já passou um bom bocado. Aí eu dizia, gente, calma, não vale a pena. Eu dizia, não vale a pena estarem a pressionar-nos, porque nós não estamos blefando, nós estamos construindo, sim, uma blockchain que demanda muito tempo, muito recurso, muito investimento, mas estamos construindo, sim. É que depois nós começamos a mostrar alguma coisa, mostramos primeiro só um cheirinho de uns blocos que tinham sido apresentados no anterior projeto, e as pessoas começaram a ficar na dúvida, será que têm ou não têm? De qualquer forma, agora não há mais dúvidas de que temos uma blockchain que é qualquer coisa de extraordinário, e é como eu sempre disse lá atrás também, para aqueles que ainda se recordam. Eu quando entro, quando eu dou a cara e quando eu boto o meu dinheiro no investimento, no negócio, não é para perder não. Não é para perder não. Porque além do dinheiro, além do capital, existe o capital humano, que é a credibilidade, é o nosso nome, é a nossa credibilidade. E eu sempre disse, nós temos uma mina de ouro em nossas mãos. Uma blockchain é uma mina de ouro. Uma blockchain é uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de faturamento. Basta, e eu sempre disse, vamos construir primeiro, certificar, auditar, ver que está tudo certinho, testar. Por exemplo, antes de nós, blockchain foi-nos entregue por essa equipa europeia. Nós tínhamos um grupo com 6 pessoas deles da equipa, 6 programadores deles, só de blockchain. E entregaram-nos, tivemos meses eles fazendo os testes para nós, e depois disso nós fomos pedir à nossa programação, à nossa equipa aqui do Brasil, que fizesse os testes net para nós, do MyNet, para ver se estava tudo bem. Como se isso não bastasse, ainda fomos pedir uma certificação à Solid Proof, que é tão só a quarta, é alemã, é uma empresa alemã de certificação de blockchains e de smart contracts, que é a quarta maior do mundo. Ou seja, vejam a nossa preocupação em termos de segurança do que estávamos a fazer. E agora sim, agora temos produto para bater de frente com todas as blockchains do mundo cripto. E temos vantagens sobre a esmagadora maioria delas, em termos de escalabilidade, em termos de segurança e em termos de custos, de taxas irrisórias, ínfimas, e sobretudo, que é o mais importante, portanto, a segurança, os custos e a rapidez. Nós damos de lapada na maior parte dessas blockchains famosas do mercado. A nossa blockchain é muito mais barata, muito mais robusta, muito mais segura e muito mais rápida do que a BSC, do que a blockchain da Binance, que é a BSC Chain. A nossa rede, a nossa blockchain é mais rápida do que a deles.
do que a Ethereum nem se fala, do que a Arbitrum, do que a Avax, do que a Polygon. Então nós temos um produto maravilhoso, só que ainda não é conhecido. Então esse foi o itinerário. Resolver as pendências todas que estavam lá atrás, que deixaram nas nossas mãos, que os mais antigos sabem do que é que eu estou falando, pegar nisto, portanto, limpar a porcaria, arrumar a casa, e de um limão nós fizemos uma limonada. Construí-la com segurança, pô-la a funcionar, e agora só falta uma coisa, que é a fase final deste projeto todo. Só falta o quê? Divulgação. A Vitra, blockchain, só lhes falta ser conhecidas. Como? Através de marketing, muito marketing, sobretudo na gringa, que é o mercado que nos interessa, e nesse evento em São Paulo. Vai ser o start, vai ser o primeiro passo de outros patamares que vão ser almejados e alcançados pela Vitra. Diga, Santana. Luiz, eu creio que quando de fato as instituições, empresas, elas começaram de fato migrar para a Web3, que na verdade a migração já começou, mas o volume de empresas que irão migrar ainda será muito grande e vai faltar blockchain no mercado. Vai faltar blockchain, entendeu? Porque são milhões de empresas que irão migrar tecnologicamente para a Web3 e as blockchains que já existirem vão receber demandas muito grandes de empresas e de desenvolvedores. De governos, de estados, de tudo. Tudo vai ter blockchain. Tudo vai migrar para a Web3. Tudo. Eu creio que ainda muitos ainda duvidam, será? Mas, gente, observe. Os governos estão criando suas próprias blockchains. Eles estão desenvolvendo suas próprias blockchains para inserir neles, para rodar neles, os seus próprios aplicativos e sistemas governamentais. A tendência é essa. E a cada ano estamos mais próximos de de receber, hoje, de migrar da Web 2 para a Web 3. A Web 2 está ficando para trás. Entende? A Web 2, o limite tecnológico dela já foi alcançado. E para que a sociedade, para que a humanidade ela evolua, ela precisa migrar para a Web 3. E não é só isso. E depois há aqui um fator muito importante. As economias, a começar pela economia dos Estados Unidos, estão falidas. O sistema financeiro baseado no liberalismo do Keynes, que é um dos maiores economistas, está falido. Portanto, os treasuries, os bonds, ou seja, os títulos do tesouro, da dívida norte-americana, que é a maior economia do mundo, é insustentável. A dívida dos Estados Unidos, vejam isto, a dívida dos Estados Unidos neste momento são 37 trilhões de dólares. O PIB, ou seja, tudo o que é produzido em termos de bens e serviços nos Estados Unidos, são 23 trilhões de dólares. Então, como é que um PIB com 23 vai pagar uma dívida que se retroalimenta diariamente, dia após dia, semana após semana, de 37 trilhões? É impagável. Qual é a solução? Agora, notem isto agora. Qual é a solução? Eu, às vezes eu falo isto e, claro, muita gente nova, que está a chegar ao mundo cripto, pessoas que não têm, às vezes, um pouquinho de conhecimento de economia, de finanças, ficam a pensar, Luís é doido, Luís não entende o que ele diz. Agora, notem o seguinte, eu vou tentar explicar de forma muito simples. A solução desse buraco financeiro, porque até agora, como é que os países resolviam as suas crises económicas e financeiras? Imprimindo mais dinheiro. Lembram-se da crise do subprime em 2008?
os bancos americanos faliram todos. O governo injetou 8 trilhões de dólares para salvar os bancos americanos. E só deixou que um quebrasse, o Lehman. Para dar o exemplo, os outros foram todos salvos pela injeção de 10 trilhões de dólares. Neste momento, os Estados Unidos têm eles têm que pagar este ano ainda 9,1 trilhões de dólares. Como é que vão fazer? Imprimindo dinheiro, que é o chamado o M2. A China já imprimiu 1,2 trilhões. Está do mesmo jeito. O Japão do mesmo jeito. A Europa do mesmo jeito. A Inglaterra, que saiu da Europa, da União Europeia através do Brexit, do mesmo jeito. Tem que imprimir. E agora, como é um buraco sem fundo, o que é que os Estados Unidos vão fazer? É aqui que eu queria chegar. Por conta da blockchain e da Web3, Santana. Eu dei só esta volta só para fazer um enquadramento mais lúcido às pessoas. Como é que vão resolver esse problema de uma dívida com 37 trilhões se os países estrangeiros não querem mais comprar os títulos da dívida americana? Os países asiáticos não compram mais, a China não compra mais, o Japão não compra mais, a Coreia do Sul não compra mais, a Europa não compra mais, porque ninguém mais acredita no dólar americano. Qual é a solução? Já está construída a solução. Vocês sabem qual é? Eu já disse isso aqui no grupo. E algumas análises minhas, em que depois o Santana faz aquele short maravilhoso. Qual é a solução? O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, já disse: emissão de stablecoins, equiparadas a 1 para 1 o dólar americano, e lastreadas em quê? Nos títulos da dívida americana. Ou seja, a dívida americana vai ser paga através não já como era antigamente, de mais dinheiro no mercado, de mais injeção de liquidez, mas através portanto, da emissão de stablecoins. 7 trilhões de dólares. Onde é que vão rodar essas stablecoins? Onde é que se vão transacionar? Nas blockchains. Nas blockchains, minha gente. Não é noutro lugar. Onde é que rodam as stablecoins? Onde é que rodam as criptomoedas? Em redes, em blockchains. Da Base, que é blockchain da Coinbase, da BNB, da Binance, da Ethereum. Os maiores projetos hoje, os maiores projetos que temos hoje no mercado cripto são blockchains. Exatamente. Então, tudo hoje em dia, eu às vezes eu vejo mesmo aqui no Brasil, várias notícias. Olha, por exemplo, o CPF digital vai rodar aonde? Em blockchain. O agronegócio, a otimização do agronegócio vai rodar aonde? Blockchain, através da RWA. A tokenização dos ativos do mundo real, ou seja, por exemplo, eu tenho os meus imóveis. Eu faço uma RWA, uma tokenização, emito tokens e faço rodar através de NFTs, faço a compra e venda, o aluguer, através de blockchain. Então o mundo vai todo migrar para o Web3 via blockchain. Os Estados Unidos, aliás, o Elon Musk já tinha um projeto de incorporar todo o sistema governamental americano, as repartições públicas, os departamentos, tudo em nuvem e tudo através de blockchain. Ficar tudo rastreado, porque a blockchain é imutável, portanto fica tudo, é transparente, é controlável, ou seja, é o que o mundo quer. É o que o mundo quer. É todas as transações de qualquer ramo de negócio, de qualquer atividade, ficar ali exposta, não se pode mexer, ou seja, é segura, é credível e é rastreável e é fiscalizável. Então, é blockchain. E nós temos uma blockchain pequenina ainda, que não é conhecida, mas já estamos na frente há anos-luz. Então, o projeto Vitra tem um potencial de valorização que não é brincadeira não, minha gente. Não é brincadeira não. Mas, Luís, ainda estamos a caminhar, a dar os primeiros passos.
É zero, é verdade. Mas já temos o produto. O que é importante é ter o produto. Eu costumo dar sempre este exemplo. Por exemplo, no meu mundo de negócios, que é o mundo imobiliário, o importante da minha jogada sempre foi agarrar eu ter os terrenos brutos, mato, terreno ainda in natura, tudo por fazer. E para quê? Para depois abrir estradas, mas eu tinha que ter a mercadoria. Não adianta você, seja em que ramo for, se você não tiver a mercadoria, então a gente tinha que ter a blockchain primeiro. Já temos o produto. Agora, o que é que temos que fazer? Divulgar. Porque eu não vou comprar um produto ou um token gajo de uma rede se não conhecer. Lógico, se não conheço, vou comprar como? Então agora vamos, a partir de agora, esperando o mercado começar a esquentar, e já vai começar, pode ser já a partir da manhã, em função da fala amanhã do presidente do FED, lá nos Estados Unidos, a partir das 10h30 da manhã, 11 horas, pode ser que o mercado já comece a reagir muito bem. E se não for agora, a partir do dia 17 de setembro, vai ser seguramente, porque vai ter corte na taxa de juros. A partir daí, minha gente, a segunda metade de setembro, outubro e novembro é loucura no mundo cripto. E nós vamos estar em São Paulo no final de novembro, para a Vitra ser conhecida. E antes disso, vamos fazer toda uma campanha de marketing na gringa também. Então agora estamos na reta final do projeto, que é a divulgação daquilo que nós temos, para irmos atrás de programadores, desenvolvedores, para se virem implantar a nossa blockchain. Eu falo demais. Continua, Santana. Eu vou pedir licença, que eu tenho que sair agora, porque eu tenho um problema para resolver aqui que surgiu de repente. À vontade. E muito obrigado, meu querido. Muitos parabéns. Deem os parabéns aqui ao Santana, que ele que é o autor aqui desta obra-prima, que é o nosso cadastro e a nossa candidatura dentro da Binance Lab. Vai dar certo, gente. Acreditem que vai dar certo. Então, muitos parabéns, meu querido, e muito obrigado do fundo do meu coração, viu? Amém. Estamos juntos aí, estamos juntos nessa empreitada. Estamos juntos. Um grande abraço a todos. Infelizmente eu não consigo ficar mais tempo, porque eu tenho que resolver um problema aqui, mas vai lá. O restante da AMA eu vou assistir depois. Abraço. Um abraço. Bom, gente, a todos. Então, boa noite. Vitra isto aqui, olha. Nós temos uma equipa. Nós temos uma equipa aqui fantástica. Temos uma equipa fantástica de administradores, de gente que está fechada com o projeto. O Nóbrega também, que faz um trabalho maravilhoso. Nem vocês fazem ideia do quanto este Nóbrega trabalha, mais eu aqui nos bastidores. O Nóbrega, o Santana, o Elias, que aparece muito pouco, mas trabalha muito comigo nos bastidores. Ele sempre foi assim, sempre foi muito discreto, mas trabalha muito mesmo. O Adilson também fez um trabalho maravilhoso, se afastou agora por questões pessoais e tal, mas também fez um trabalho maravilhoso. Sou muito grato a ele. Todos os nossos administradores, o André Paris, o J. Silva, enfim, a Shirley também de vez em quando dá a sua pitada e isso traz muita credibilidade ao projeto. Então a Vitra, o Faber Eliezer, que se juntou agora a nós, é o nosso mais novo administrador, que já vejo nele um potencial enorme também a nível de informação, de trazer testes maravilhosos. Então a Vitra é isto mesmo, é um leque de pessoas que com uma simbiose muito, muito, muito bonita vão tocando este projeto para a frente. Então, não sou só eu, atenção, somos todos. E, sobretudo, vocês investidores raiz, visionários, que têm a visão e que serão futuros milionários. A Vitra está aqui para fazer milionários. O Nóbrega diz, eu sou tímido, vou dar uma ausentada. A ausentada do Nóbrega, sabem quando é que é? É comigo, no final do ano, a nossa aposentadoria. Quem quiser se junta a nós. Basta estar bem posicionados. Basta terem 200 mil tokens, que com 200 mil tokens Vitra $1 dá 200 mil dólares. 200 mil dólares ao câmbio de 5.0, nem quero 5.5, mesmo que o dólar desça mais um pouquinho, 5.0 vezes 200 mil dá R$1 milhão. Então a Vitra veio para fazer milionários. É só pegarem esta visão. Aqui o Almeida está a perguntar qual é o supply. 10 milhões de tokens. Viu, Almeida? 10 milhões apenas. Por isso é que ela tem um
um potencial de valorização muito grande mesmo, muito grande. Se for André, se o real ficar em relação ao dólar 7, então dá 200 mil dólares, dá 1.400.000 reais. Dá quase 1,5 milhão de reais. É mais do que milionário. É 1,5 milhões. Mas eu não acredito, não. Eu acredito que a conversão e o câmbio vai se manter nessa faixa aí de entre 5 e 6. 5 e 6. Acho que não bate os 7, não. Bom, estou tentando vender o carro da Tunica para comprar. Tunico, tu e essa Tunica, sei não. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Eu queria falar mais um pouquinho sobre o mundo cripto, porque eu vejo muita gente desesperada, eu vejo muita gente a vender os seus tokens. Mas ainda antes de ir ao mundo cripto, deixem eu dizer-vos o que é que está aqui, olha. O que é que está aqui programado, só para terem... Eu já coloquei aqui isso uma vez, mas tem gente nova aqui, olha. Estes aqui são alguns dos grupos da gringa, onde vamos fazer uma campanha de marketing muito forte. São grupos árabes, Arábia Saudita, Dubai e por aí fora, e grupos asiáticos também. China, Japão, Malásia, Vietnã, que são países muito, portanto, são muito ativos a nível de criptomoedas. São países que gostam muito do mundo cripto e apostam pesado. São grandes investidores. Então, a Vitra já está, eu já estou a conversar, está mais ou menos alinhado já para quando o Bitcoin, eu volto a essa tecla, quando o Bitcoin estiver acima de 150 mil dólares, e vai ser muito mais rápido do que muita gente pensa. O Bitcoin é 150 mil dólares, a Vitra já vai dar início a toda essa campanha de marketing para nós fazermos com que Vitra seja realmente conhecida e comece a ser negociada nos países estrangeiros. Porque aqui no Brasil, é claro, a gente vai continuar a fazer o nosso trabalho, mas aqui no Brasil, esse grupo de holders que nós temos aqui, para mim está de bom também. Eu quero buscar lá fora outro tipo de investidor, com outra capacidade aquisitiva, em dólares, em ienes japoneses, em yuan chineses, em rúpias da Índia e por aí fora. Buscar outro tipo de investidor que tem outra capacidade, né? Porque a Vitra está pronta, está linda, está maravilhosa, só precisa ser conhecida. E muita gente está a desistir do mundo cripto. Muita gente está a desistir do mundo cripto, não acredita mais no mundo cripto, porque seguem aí uns youtubers que pouco ou nada entendem de criptomoedas e de investimentos, que eu sempre digo, se os caras fossem bons em criptomoedas, não estavam a vender cursos aos incautos, aos novatos, estavam a gerir os seus investimentos. Então, muita gente que segue esses caras apregoam que estamos em bear market, apregoam que o Bitcoin já atingiu o seu topo máximo e aconselham as pessoas a venderem. Então, muita gente está a vender, muita gente está a sair do mundo cripto, muita gente está no medo, e o medo é um dos fatores usados pelo mercado para eliminar as pessoas. O mercado sempre tira dos impacientes e entrega aos pacientes. Então, eu sou uma das vozes, às vezes eu sinto-me como que um padre António Vieira a pregar aos peixes. Aqueles longos sermões em que o padre António Vieira, que foi um dos maiores oradores da história de Portugal, ele fazia aos peixes, ele não falava com os humanos, mas falava com os peixes. E as lições dele eram muito inteligentes e muito didáticas. E às vezes eu sinto-me assim, fico pregando aos peixes, não sei se me ouvem, não sei se me entendem, mas eu cá continuo. Sou uma das poucas vozes que continuo pugnando e afirmando e garantindo que o Bitcoin, nos próximos dias, vai começar, depois desta acumulação, a sua pancada de alta e que os meses, sobretudo a partir da segunda quinzena de setembro, que é quando nós temos a reunião do FED, dia 17 de setembro, até final do ano, vão ser altas nunca vistas na história do mundo cripto.
vai ser uma alt-season tão explosiva, tão agressiva, tão violenta, que vai deixar muita gente atónita e muita gente não vai ter tempo de entrar, porque vai ser tão rápido, vai ser umas 4 ou 5 semanas. Não vai ser mais do que isso, não. Aliás, nos ciclos anteriores é assim. A alt-season, os topos máximos, em que vemos altcoins a valorizar 100% num dia, 200% no outro, depois corrige 20, 30%, corrige, valoriza 500% no outro, é um período muito limitado. É uma janela de oportunidade muito limitada. E eu estou convencido que vai ser ali portanto, entre a segunda quinzena de setembro e até final de novembro. Quem aproveitar, aproveitou. E deixa-me dizer-vos aqui uma coisa. Amanhã, vamos ter aqui a fala desse senhor aqui, que é o presidente do FED, que vai estar em Jackson Hole, que é onde existe um simpósio, ou seja, um encontro dos banqueiros centrais dos países. Espera-se a fala dele por volta das 11 horas da manhã, e se ele sinalizar que em setembro vai afrouxar, portanto, o balanço do FED, ou seja, vai dar indicações de que haverá um corte de juros, a partir de amanhã já poderemos começar a ver uma alta do Bitcoin. E não pensem que este senhor, depois desta papagaiada toda que está fazendo, não vai baixar as taxas de juros, porque vai. E vai porquê? Deixa-me vos dizer aqui uma coisa, um segredo aqui entre nós, que ninguém nos está a ouvir. O que é que o Donald Trump fez? O Donald Trump é um cara que é meio agressivo às vezes, mas é um negociador exímio. É um negociador nato. O que é que ele fez? Vocês lembram-se que eu até cheguei a falar aqui, que ele fez uma visita lá ao prédio do FED, nos Estados Unidos, que era uma obra de remodelação que estava orçada em $700 mil e que já vai em mais de 2,5 bilhões de dólares. Ele esteve lá e agora colocou lá os caras do FBI e do Departamento de Justiça, estão processando já alguns membros do FED, ou seja, os governadores distritais do FED, porque em cada distrito existe um governador, um representante lá do FED. Essa senhora é uma delas, a Lisa Cook, mas não é só ela. Então, com esta pressão que o Donald Trump está fazendo, ou seja, ele tentou de tudo, chamou de burro, de atrasado, de fracassado ao presidente do FED, para que ele baixasse a taxa de juros. Houve ali uma luta de egos, não conseguiu desse jeito. Como não conseguiu desse jeito, portanto, viu que tinha havido ali um superfaturamento naquela obra e está a jogar de outra forma. Então, a pressão sobre os membros do FED agora, vocês vão ver se no dia 17 de setembro a taxa de juros baixa ou não baixa. Baixa. E com essa baixa, o mercado de cripto vai explodir, o Bitcoin vai explodir e todas as altcoins vão subir. Até porque os últimos dados do emprego americano são negativos. São negativos, porque o número de pedidos de auxílio, ou seja, subsídio de desemprego, subiu muito mais do que se esperava. Ou seja, a economia americana está a começar a estagnar, o emprego está a começar a cair, o desemprego a subir e com isso o Fed vai ter que vai ter que reduzir as taxas de juros. É tudo o que nós precisamos. É tudo o que o mundo cripto está à espera. Então eu estou convencido de que já a partir de amanhã já vamos ter um cheirinho, não de forma muito assumida, mas velada, de forma meio tímida, do presidente do FED, sinalizando de que em setembro as coisas vão começar a melhorar. E o que eu tenho assistido, e para já por aqui, é que neste período eu tenho assistido a muita gente que está desesperada, desmotivada, saindo do mundo cripto. Estão caindo exatamente nas armadilhas de urso, o chamado bear trap. O mercado dá uma caidinha, ou seja, dá uma corrigidinha, fingindo, ou seja, dando a entender que vai cair mais, e os ursos, que são teimosos, começam shortando, super alavancados, e com essa alavancagem deles, que é depois
forçada, é liquidada, o mercado de cripto vai explodir para cima de 130, 150 mil dólares o Bitcoin. Então, eu achei isto aqui num provedor aqui, esta informação, esta imagem, achei muito bonita. Aliás, possivelmente amanhã a minha análise vai se basear aqui nisto. Vejam, em 2021, isto é, portanto, a capitalização de mercado das altcoins, ou seja, o chamado, agora fiquei aqui. Portanto, é toda a capitalização de mercado, exceptuando o Bitcoin, certo? Em 2021, fez exatamente o que está sendo feito agora, ou seja, cerca de 238 dias de acumulação de capitalização de mercado de todas as altcoins, incluindo Ethereum, mas incluindo Bitcoin, e depois fez esta armadilha de ursos aqui, ou seja, deu esta pancadinha para baixo, que é justamente o que está a fazer. Já fez um fundo tríplice em 112 mil dólares o Bitcoin, e depois olhem a pancada de alta que deu para cima. 125 vezes de subida de capitalização das altcoins. É exatamente o que está a fazer. É um fratal. É uma repetição. E como se costuma dizer, as pessoas que entendem um pouquinho de criptomoedas e de mercados financeiros, o mercado tem memória e tem tendência. Acreditem que sim. Porque o mercado mais não é do que o conjunto dos agentes investidores e económicos. Ou seja, as pessoas, normalmente, o ser humano é um animal de hábitos. Ou seja, as pessoas, os investidores, o comportamento que tiveram em 2021 no mundo cripto, vão tê-lo agora em 2025. Ou seja, o medo, as pessoas se afastam, depois a seguir vem o FOMO. E é justamente o FOMO que nos vai trazer valorizações exponenciais, valorizações nunca antes vistas na história do mundo cripto. Eu só corrigiria aqui esta imagem nessa subida que vamos ter em 2025. Aqui está, na capitalização do mercado, um total a ser atingido de 4,6 trilhões de dólares. Eu corrigiria isto. Aliás, a imagem é perfeita. Em 2021 chegou a bater 2,6. Foi 2,7, mas aqui está 2,6. Mas aqui, em 2025, em vez de ficar apenas nos 4,6 trilhões, 4,6 trilhões vai ficar acima de 10 trilhões. Ou seja, a capitalização de mercado das altcoins vai subir acima de 10 trilhões. E porquê? Gente, a conta é simples. Só em stablecoins vão entrar 7 trilhões. Só em stablecoins vão entrar 7 trilhões. Injetadas pelo governo americano. Através da Genius Act. Da lei de aprovação das stablecoins. Já está a ser montado. Já está a ser executado. Já está sendo feito nos bastidores. Portanto, o governo americano e as grandes empresas, por exemplo, uma Apple, vai ter a sua stablecoin. Será Apple USDT, Apple USDC. A família Trump já tem a sua stablecoin. Vocês acham que a Amazon vai ter a sua stablecoin? É o Uber, o dono da Uber já disse que vai cunhar uma stablecoin. E stablecoins, e é isso que pouca gente sabe, stablecoins são altcoins. Então, a capitalização de mercado, ou seja, a injeção de grana que vai chegar ao mundo cripto, vai ultrapassar, não como está aqui, 4,6 trilhões de dólares. Vai ficar acima de 10 trilhões de dólares. E o Bitcoin, a sua capitalização de mercado, que está em 2 trilhões e pouco neste momento, vai triplicar no mínimo. O Bitcoin vai ficar entre 6 e 8 trilhões. Então, somando isto tudo, Bitcoin mais altcoins, estamos a falar numa capitalização de mercado entre 15 a 20 trilhões de dólares. E neste momento, nem chega a 4 trilhões. Então, no mínimo, vai fazer 4 vezes. Vai fazer 5 vezes um montante de grana que vai chegar ao mundo cripto. Então, o Bitcoin, que neste momento está em 112, 113, vai fazer no mínimo 3 vezes. Vai para cima de 300 mil, vai para cima de 350 mil. As boas altcoins também. O Ethereum fica no mínimo dos mínimos, entre 12 a 16 mil dólares. Uma BNB já hoje bateu a sua máxima histórica de todos os tempos. Ficou em 883 dólares. A BNB.
vai ficar no mínimo acima de 2, 2,5, 3 mil dólares. Uma BNB, uma Solana, que está em 170, 180, vai ficar no mínimo acima de 1.200 dólares. E uma Vitra vai ficar no mínimo acima de $1. Então, com essa enxurrada de dinheiro que vai vir, gente, é uma oportunidade de mudança de vida. E mais, e vou dizer-vos mais. Por isso é que eu tento passar esta mensagem a todos vocês. No 0800, na confiança e na credibilidade que tenho junto de vocês. Este ciclo, nunca mais nós teremos uma oportunidade destas na nossa vida. Nunca mais. Porquê? Porque é agora a altura das regulamentações, é a altura em que estão chegando os grandes players, o Goldman Sachs, o Bank of America, a BlackRock, todos eles vão ter as suas blockchains e as suas stablecoins. Então a gente está a falar em trilhões de dólares que vão chegar e que vai chegar também, é claro, aos projetos mais pequenos, vai ser distribuído, não é? E é sempre assim, Bitcoin primeiro, a seguir Ethereum, já, Ethereum, se calhar na próxima semana, bate a sua máxima histórica, está em 4.800 dólares, possivelmente a próxima semana vai para 5 mil dólares, acima de 5 mil dólares. Então, gente, é uma oportunidade única em nossas vidas. Um ciclo deste não volta a acontecer, porque é o ciclo onde os grandes players estão chegando todos com os seus trilhões de dólares. Ou seja, a possibilidade de valorização é imensa neste momento no mundo cripto. E no próximo ciclo já vai ser muito diferente, porque os grandes players já estarão a manipular dentro do mercado, porque eles chegaram tarde. Os grandes players, a verdade é essa, é que chegaram tarde. Ou seja, permitiram aos pequenos investidores à sardinhada se posicionar muito bem posicionados. Aqueles que não estão saindo, né? Os que estão saindo vão perder o bonde, vão perder esta onda. Mas aqueles que não estão saindo, como nós, holders, no próximo ciclo a gente não vai ter esta oportunidade desta transferência trilionária de dólares da Web 2 para a Web 3. Isto é uma oportunidade única numa geração. O próximo ciclo não vai ter essa enxurrada de dinheiro toda, porque o grande fluxo de grana vai chegar agora até ao final deste ano. A partir daí, as valorizações já serão muito menores. Então, esta valorização deste ano vai ser muito superior a 2021 e muito superior a 2017. Vocês notem o seguinte, fico-me já por aqui. Em 2017, nas altcoins, exceptuando o Bitcoin, este dado é muito importante, é muito curioso. Havia 36 milhões de dólares. 36 milhões. Certo? No ápice, no bull run, no topo, esses 36 milhões de dólares nas altcoins, de todas elas, incluindo Ethereum. Esses 36 milhões passaram para 476 bilhões de dólares. Foi uma valorização de 1.400.000%. Mas a verdade é que de 36 passou para 476 bilhões, ou seja, só entraram 440 bilhões de dólares. E trouxe valorizações de milhões por cento a várias altcoins. Mas neste ciclo, estamos a falar numa entrada de 10 trilhões. Não são 440 bilhões de dólares, ou seja, não é apenas meio trilhão de dólares, são 10 trilhões de dólares. Então imaginem o que é que isto vai ocasionar, o que é que isto vai permitir de valorização às boas altcoins. Vocês já pensaram nisto? É uma loucura. Só que muita gente não está a perceber isto. Influenciada, manipulada, enganada por uma série de pessoas que não entendem nada disto. Então, quem permanecer, quem tiver a paciência, e não falo só em Vitra, falo em boas altcoins, quem permanecer no mundo cripto, até ao final deste ano, segurar os seus tokens, se posicionar bem, vai poder mudar de vida. E Vitra vai dar um contributo muito positivo àqueles que acreditaram e que confiaram no projeto. Era o que eu vos queria dizer, fico por aqui, vou tomar aqui uma aguinha, já falei bastante e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Sintam-se privilegiados em estarem presentes neste ciclo e terem a oportunidade de, através dos vossos aportes, dos vossos investimentos, mudarem de vida e melhorarem muito as vossas vidas e das vossas famílias. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um de nós.